Meus irmãos, eu os convido a abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 7. Nós leremos do verso 10 ao 17. Aqueles que nos visitam, eu quero informar que nós temos, na verdade, pregado nesse evangelho de Lucas, nos domingos à noite. Então, nós estamos dando sequência a esta série de exposições. Lucas 7, de 10 a 17. Desculpe, de 11 a 17. Corrigindo, Lucas 7, de 11 a 17. Nós queremos nesta noite falar sobre o Senhor de vivos e mortos. Esse é o tema da nossa mensagem. Jesus é o Senhor de vivos e mortos. Jesus é o Senhor de vivos e de mortos. Assim diz a palavra do Senhor. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Amém. Nosso irmão Daniel já orou pela mensagem e eu gostaria de começar refletindo um pouco sobre a importância da fé e sobre os limites também da fé. Eu quero começar avisando que os princípios que nós vamos trazer estarão na conclusão e na aplicação. Você pode anotar, mas nós queremos recontar essa história e, obviamente, há muitas verdades dessa história que você poderá, você que anota, tomar nota, mas os princípios que nós gostaríamos de aplicar estão na conclusão e na aplicação. Mas eu queria começar refletindo com vocês um pouquinho sobre a fé, sua importância e suas limitações, porque isto tem a ver com a extensão, a abrangência e a grandiosidade do poder de Deus. Deus fala claramente na Escritura acerca da importância da fé na vida cristã. Na verdade, não há vida cristã sem fé, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Isso está escrito em João 3, versos 16 e 18. A fé é fundamental para que recebamos de Deus a sentença, a declaração de que fomos justificados, visto que a justiça de Deus é revelada no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé, diz Paulo em Romanos 1:17. E ainda, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé em Jesus Cristo, portanto, meus irmãos, é um fator indispensável à genuína vida cristã. Por outro lado, aqui vem a limitação da fé. Falamos da importância da fé, a limitação da fé. A fé não é a causa primeira da nossa salvação. Ela é sua causa instrumental, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom
de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Portanto, é a graça de Deus que se manifesta por meio de Cristo, a causa primeira da nossa salvação, o que equivale a dizer que Deus é a causa primeira da nossa salvação. E mesmo esta causa instrumental chamada fé, é uma consequência da graça. A fé é um dom de Deus. Compreender essa verdade é importante, meus irmãos, porque nos livra de ver a fé como uma obra humana. Ela é, antes de tudo, uma resposta à ação eficaz da graça salvadora pelo poder do Espírito Santo. A fé é a primeira reação do pecador regenerado, do pecador atingido pela graça irresistível e pela vocação eficaz. Pode puxar aqui, querido, por favor. Então, veja, nós precisamos ter fé, nós não podemos viver sem fé, nós não podemos ser justificados sem fé, porém nós é que precisamos da fé. Jesus não precisa da nossa fé para operar. E este é o ponto em que eu quero, na verdade, com o qual eu quero iniciar este texto. Jesus não precisa da nossa fé para operar. Pelo contrário, é a operação poderosa de Jesus que antecede e gera a genuína fé salvadora, e ele continua a agir por meio dela. O que isto tudo tem a ver com o nosso texto? Tudo. Porque neste texto Jesus fala a uma mulher que não exerce nenhum tipo de fé, ela nem sequer está pensando em crer, não está pensando em Jesus, ela tão somente está chorando a sua desgraça. E de maneira mais impressionante ainda, Jesus fala a um morto, e a pergunta é: pode um morto crer? Pode o morto sequer ouvir? A palavra de Deus diz: como crerão naquele de quem nada ouviram? É verdade. Como eles ouvirão, se não há quem pregue? Mas a pergunta é: o morto pode ouvir? Aqui, então, nós temos, queridos, uma narrativa que mostra o poder de Jesus sobre vivos e sobre mortos. Ele é o Senhor de vivos e mortos. E é isto que esta narrativa quer demonstrar. E esse milagre, como todos os outros, quem vem acompanhando a exposição de Lucas sabe, ele, embora seja um evento real, a ressurreição física desse jovem tenha de fato acontecido na história, ela aponta para eventos maiores, mais gloriosos, que tanto dizem respeito a nós, como dizem respeito ao futuro e ao poder de Jesus, e aquilo que ele vai consumar no futuro. Então, o que nós temos aqui, queridos, é o enterro do filho de uma viúva. Então, a primeira cena que Lucas nos apresenta aqui é uma cena que nós podemos resumir como um momento de perda e de desamparo. Um momento de perda e desamparo. Essa é a primeira cena. Veja, Jesus dirigia-se a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. As multidões acompanhavam Jesus porque queriam ouvir as suas palavras e também ser beneficiadas com os seus milagres. E Lucas observa que saía da cidade, no momento em que ele entrava na cidade, à medida que se aproximava da porta, saía um enterro. Essa é a imagem mais triste de qualquer atividade humana, o enterro, quando as pessoas vão para sepultar o seu morto. Então, é uma cena de perda, mas é uma cena também de desamparo completo, porque Lucas nos informa que o enterro era do filho único de uma viúva. Pare para pensar. O filho único de uma viúva. Perder um filho é algo terrível, inominável. Se esse filho é o único, isso é ainda pior, mas se trata de uma viúva, este é um quadro de completa desolação. Por quê?
Porque especialmente na cultura antiga, onde o homem era a principal força de trabalho e o provedor do lar, as viúvas já eram um retrato do desamparo. É por isso que a Bíblia fala que Deus ampara o órfão, e a viúva diz que nós devemos defender o direito do órfão, pleitear a causa da viúva, porque eles são a imagem do desamparo. O órfão não tem pais, a viúva não tem marido, e agora o único filho, ele morre. Uma viúva sem filhos é uma dupla calamidade pessoal. O filho, que seria a esperança da sobrevivência e amparo, morre, e morre muito jovem, porque Jesus o chama de jovem, no verso 14. Então não é à toa, meus irmãos, que todo aquele vilarejo, daquela pequena e, ao que parece, bela cidade, Naim, significa bela, que ficava no alto de uma colina, não é à toa que todo aquele vilarejo havia se comovido com a dor daquela mulher, porque diz que grande multidão da cidade ia com ela, todos estão compadecidos, condoídos. Então, além de tudo, ao que parece, ela era muito querida. Isso é o que mostra a extensão do enterro. Então, Jesus enxerga, Jesus contempla aquela cena, e aí você tem então a reação de Jesus como a segunda cena. Jesus se compadece dessa viúva. O Senhor de vivos e de mortos se compadece de uma viúva enlutada. Essa é a cena, o Senhor de vivos e mortos se compadece de uma viúva enlutada. Verso 13, vendo ao Senhor, se compadeceu dela. A palavra que usada para compaixão era a mesma usada para entranhas, é uma forma verbal da palavra grega para entranhas, porque para os gregos as entranhas eram a sede das emoções, e de fato culturalmente tem sentido, porque quando nós estamos nervosos, por exemplo, ou com algumas emoções, nós temos um embrulho, né, no estômago, muitas vezes. Então, a ideia é que as entranhas de Jesus se comoveram. Ele olhou para aquela mulher e foi comovido, foi movido no seu interior. E Jesus então diz: não chores, não chores. Agora, irmãos, aqui começam algumas ironias. Não chores. Normalmente, quando eu me lembro de Apocalipse, quando João vê o livro na mão daquele que está sentado, Apocalipse 5, à destra do trono, um livro escrito por dentro e por fora, e alguém perguntou quem é digno de abrir o livro, ou mesmo de olhar para ele, e nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, não havia ninguém capaz de abrir o livro. E diz a palavra de Deus que um anjo, o Senhor, disse para ele, um dos anciãos, na verdade, disse: não chores. Mas ele deu uma razão, ele deu uma justificativa. Eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Normalmente, quando você vai dizer não chore para uma pessoa que está enlutada, você tem que dar alguma razão, mas Jesus não dá nenhuma razão, ele simplesmente diz: não chores. Isso deve nos levar a perguntar, por mais que Jesus estivesse compadecido, a pergunta que fazemos é: como essa mulher pode atender a essa ordem? Como ela pode ouvir Jesus? Pode alguém de uma hora para outra estancar o choro, estando a sua alma dilacerada pela perda, pela desolação? Some-se a isso o fato de que o choro rasgado era uma expressão comum naquela cultura, ao ponto que muitos contratavam choradeiras profissionais, eram chamadas de carpideiras. O judeu, quando estava enlutado, o judeu, pelo menos o varão, quando ele perdia alguém da família, ele desgrenhava os cabelos, às vezes se vestia de pano de saco, ele rasgava as vestes exteriores, jogava cinza sobre a cabeça, desgrenhava os cabelos e não queria comer, e chorava, e batia no peito. E Jesus está dizendo: olha, não faça aquilo que é normal fazer. A princípio, esta palavra não tem sentido. Então, a pergunta que o leitor deve levantar é: pode essa mulher obedecer a Jesus? Veja,
Ao contrário do caso do centurião, e aqui vemos como o poder de Jesus era ilimitado. O centurião demonstra uma fé que Jesus diz que nem mesmo em Israel viu fé como aquela. Mas essa mulher não tem fé, ela não tem que ter fé, porque aquele que era a esperança de sustento havia morrido. Que fé ela poderia exercer? Ela nem sequer notou a chegada de Jesus. Observe que ela não tem a fé para de alguma maneira sequer agradar a Jesus. Ela tão somente quer chorar a sua desolação e a sua desgraça. E de repente Jesus olha para ela e diz: não chores. Como ela pode obedecer? Mas Jesus fala algo ainda, faz algo ainda mais intrigante. Em terceiro lugar, esse Jesus, Senhor de vivos e mortos, toca no defunto. Diz a palavra de Deus, ele chegou, o cortejo estava indo, ele se aproxima dele, vai dela, encontra e provavelmente ele vai andando, e de repente ele tocou o esquife. O esquife aqui é aquele embrulho. Normalmente, se alguém é um tipo de caixão improvisado, possivelmente no contexto era comum enfaixar o defunto com lençóis, como fizeram com Jesus, por exemplo, em Lucas 23, e carregá-lo numa maca até a sepultura. E Jesus faz algo que ninguém deveria fazer, nem mesmo a viúva. Ele toca um cadáver. Se nós lermos em Números capítulo 19, de 11 a 22, ninguém podia tocar num cadáver. Qualquer pessoa que tocasse num cadáver de animal ou no cadáver de pessoa, mesmo que fosse seu parente, no momento de enterro, seria imundo e teria que passar por um processo de purificação ritual. Números 19, de 11 a 22, apenas para quem está anotando aí, para depois ler em casa, quando revisar o sermão, vai falar sobre vários rituais e vários sacrifícios e leis cerimoniais sobre como se deve tratar. Quando alguém toca um defunto, era considerado impuro. Então Jesus toca o esquife, Jesus para aquilo. Isso certamente trouxe um impacto. Isso já havia acontecido. No capítulo 5, versos 12 a 16, Jesus havia tocado um leproso, que também era imundo. E a pergunta é: a imundície daquele cadáver contaminaria Jesus? De fato, Jesus realiza um milagre para demonstrar que, longe disso, a sua santidade é que santificaria aquele defunto. Jesus, então, o Senhor de vivos e mortos, toca o defunto e para a multidão ele acabara de tornar-se imundo. E aí, em quarto lugar, Jesus faz algo ainda. As coisas que Jesus vai fazendo, elas têm um crescente, elas têm uma espécie de progresso em termos de ironia e em termos de coisas inusitadas e inesperadas. Ele toca o defunto. Imagine, irmãos, nós sabemos quem é Jesus, mas essa multidão não sabia. Talvez soubesse da fama dele. E esta é a primeira vez que vemos Jesus ressuscitar o morto. Jesus toca no esquife, Jesus olha para aquele corpo enfaixado e diz assim: jovem, eu te mando, levanta-te. Ou seja, Jesus, de maneira progressiva, parece fazer uma loucura atrás da outra. Manda uma mulher que acabou de perder o filho único, uma viúva, se calar, ou pede para ela que não chore. Depois Jesus toca um corpo imundo, um cadáver, e agora Jesus, o Senhor de vivos e mortos, dá ordem ao morto. Pode o morto ouvir? Se ele não pode ouvir, muito menos crer. Ele não pode crer. Como ele pode voltar à vida, se ele nem pode ouvir e ele nem pode crer? Mas diz a palavra que de imediato ele disse: jovem, eu te mando,
levanta-te. E eu imagino o susto da multidão, porque diz assim: sentou-se o que estivera morto. Não só sentou-se, como passou a falar. Todo enfaixado, imagino que ninguém entendia direito e tiveram que tirar parte da faixa. Sentou e começou a falar. De repente, o Senhor de vivos e mortos ordenou, e o morto obedeceu, e Jesus o restituiu à sua mãe. Meus irmãos, eu preciso trazer algumas informações do contexto que dão uma profundidade maior a esta história. Naim, cujo nome significa bela, era uma pequena vila numa encosta montanhosa, na região da Galileia. Esse vilarejo era vizinho de Nazaré e de Cafarnaum. Cafarnaum, por exemplo, poderia ser vista do alto daquela cidade. Curiosamente, na história bíblica, foi nessa mesma região que Elias e Eliseu, reconhecidos como aqueles que inauguraram o profetismo no Antigo Testamento, esses dois profetas fizeram em nome do Senhor grandes sinais nessa mesma região. Esse povo certamente conhecia a história. E há um particular interesse para nós, porque há um paralelo entre a nossa história e a história dos dois profetas. Primeiro, em Sarepta, Elias ressuscitou o filho único de uma viúva. Em 1 Reis, conforme 1 Reis, capítulo 17, de 8 a 24. E o texto, eu quero ler apenas o verso 24. No texto, a narrativa termina de um modo muito semelhante ao que termina o nosso texto. Então a mulher disse a Elias, no verso 23, Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. Ele disse: vê, teu filho vive. Aqui em Lucas diz que ele o restituiu à sua mãe, indicando que ele falou a mesma coisa: aqui está o teu filho. Agora aquela mulher pode obedecer a Jesus. Ele tem o poder para fazê-la obedecer. E observe que, mais tarde, numa cidade chamada Sunem, conforme 2 Reis, capítulo 4, de 8 a 37, o profeta Eliseu, o sucessor de Elias, também ressuscitou o filho de uma sunamita. E a cidade de Sunem, em particular, já não existia, mas era localizada na mesma região de Naim, dos tempos de Jesus. Então Jesus aqui está reproduzindo um evento semelhante àquele de grandes profetas, entre eles Elias, que vai aparecer mais tarde, ali pelo capítulo 9, juntamente com Moisés, dando testemunho da morte de Jesus no Monte da Transfiguração. E por que Jesus então faz este milagre, realiza este milagre? Exatamente para mostrar que ele é aquele profeta que haveria de vir ao mundo. O profeta acerca do qual prometeu o Senhor por boca de Moisés em Deuteronômio 18, o Senhor suscitará um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Ele é o profeta que havia de vir. É isto que Jesus está, pelos seus atos, pelos seus sinais, demonstrando, meus irmãos. Agora, um ponto importante é que, enquanto Elias e Eliseu tiveram que fazer orações, Eliseu teve que mandar o seu cajado, colocou-se em cima do menino, o menino não ressuscitou, caminhou para um lado e para o outro, orou, montou em cima do menino e deitou em cima do menino e fez algumas coisas ali, soprou, nós podemos abrir lá para a gente, 2 Reis capítulo 4, diz a palavra de Deus, no capítulo 4 de 2 Reis, Geazi passou adiante deles, verso 31, e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz, nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu, ele deu aviso e disse: o menino não despertou. Eliseu tinha mandado ele ir lá com o seu cajado e colocar sobre o menino, mas o menino não despertou. E então o profeta chegou à casa, o menino estava morto,
ele entrou, fechou a porta sobre ele, e sobre eles ambos, e orou ao Senhor, subiu à cama, deitou-se sobre o menino, pôs a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, como que fazendo uma espécie de espelho, né? Colocando-se como um espelho, suas mãos sobre as mãos dele, estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu, se levantou, andou no quarto de uma vez, de lá para cá, tornou a subir, estendeu-se sobre o menino, ele espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Quanta coisa ele fez. Mas o Senhor de vivos e mortos tocou ali e só disse assim: jovem, uma vez eu te mando, levanta-te. Ele está como que a dizer: eis aqui está quem é maior do que Elias e quem é maior do que Eliseu. É isto que ele está dizendo. Ele pode, com uma só palavra, sem repetição, sem andar para lá e para cá, fazer o morto ouvir e voltar à vida. E como resultado, na última cena, a multidão dá testemunho de Jesus como o Messias. Eu creio, meus irmãos, tenho razões de sobra para isso, que a multidão não tinha noção de tudo o que ela estava falando. Sabe, existem coisas, eu me lembro de uma passagem em João, que agora me ocorreu, mas me foge à memória o capítulo, em que um sacerdote diz que convém que morra um só homem por toda a nação, e ele, sem saber, estava profetizando a morte de Jesus. A multidão fala palavras que têm um sabor messiânico, que apontam para a era messiânica, mas sabemos pelos evangelhos que as multidões não conseguiam discernir. As multidões são um grupo sempre apresentado como que um grupo que não consegue discernir com profundidade quem é Jesus, mas dos seus lábios saem palavras que demonstram quem é Jesus. Elas diz que todos ficaram possuídos de temor. Veja, esse ato de Jesus gerou nelas um temor sobrenatural, e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Então essa última cena, a multidão dá testemunho de Jesus como o Messias, ainda que ela não compreenda plenamente. Quando ela diz: grande profeta se levantou entre nós, essa declaração parece indicar que a população daquela cidade se lembrou da história de Eliseu, da história de Elias, contada de pai para filho. Mas não só isso, aquela multidão certamente se lembrou da promessa em Deuteronômio capítulo 18, que eu já mencionei, quando Moisés diz: o Senhor vos suscitará um profeta semelhante a mim, a ele vos ouvireis. Está em Deuteronômio 18, de 15 em diante. Inclusive, o tradutor colocou o título: a promessa do grande profeta. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Se nós conferirmos em Atos 3, 22 e 23, e Atos 7, 37, os apóstolos, o apóstolo Pedro e depois Estevão, eles mencionam esse texto aplicando-o a Jesus. E ficamos sabendo no final de Deuteronômio está escrito que depois que Moisés morreu, no capítulo 34, verso 10 de Deuteronômio, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, e no tocante aos todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Não houve no Velho Testamento, mas ninguém que operasse sinais de tal magnitude como Moisés. E ninguém mais com quem o Senhor falasse face a face. Então a quem Moisés se refere? Aqui está aquele que é maior do que Moisés, que fala ao morto
e ele ressuscita. E essas pessoas, elas estão dando testemunho, dizendo, grande profeta se levantou. O profeta prometido por Moisés se levantou. Talvez eles não tivessem todo o discernimento dessa verdade, mas ao dizerem isso, eles estavam revelando que a promessa se cumprira. E mais, outra palavra, outra declaração, Deus visitou o seu povo. Essa frase é pactual e aponta para o cumprimento das promessas do Antigo Testamento de futura restauração por meio do Cristo que havia de vir. Da boca da multidão saía, portanto, meus irmãos, um testemunho cujo sentido mais profundo eles não conseguiam discernir. O Messias prometido, o Cristo estava ali. A sua palavra era tão poderosa que até os mortos obedeciam. Pode o morto obedecer? Sim, se aquele que der a ordem for o Senhor de vivos e de mortos. Eu quero concluir, queridos, ressaltando este princípio. Jesus está mostrando aqui neste evento que Ele é o Senhor de vivos e de mortos. Pela primeira vez, Jesus está demonstrando, este é o princípio, o primeiro princípio, Jesus é o Senhor de vivos e de mortos. Não há limites para o seu poder e para a sua autoridade. Pela primeira vez o Evangelho está demonstrando o seu poder sobre a morte. Ele é o único que pode subjugar os poderes da morte. Agora, isto tem algumas implicações e eu quero trazer 3 aqui. Ainda na conclusão, dentro desse ponto. Primeiro, esse milagre traz um princípio que aponta para o passado. Esse milagre aponta para o passado. Esse milagre de Jesus como Senhor de vivos e mortos aponta para o passado, porque mostra que Jesus veio cumprir as promessas de vitória sobre a morte da parte do Senhor Deus por boca dos seus profetas. Jesus está aqui com esse milagre, primeiro apontando para o passado, para aqueles profetas que eram reconhecidamente homens de Deus. Se você olhar no evento de Elias, a viúva, quando ele restitui o filho a ela, ela diz, verdadeiramente eu reconheço que tu és homem de Deus. Mas ele aponta para o passado também, porque aquele que pode ressuscitar vivos e mortos já está ali para vencer a morte. E entre as profecias que Jesus está antecipando, está a profecia de Isaías 25, versos 8 e 9. Isaías 25, 8 e 9 diz, tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Ele, quando vier, tragará a morte pela vitória, para sempre. Jesus está antecipando, Jesus está cumprindo esta profecia. Outra passagem que fala da ressurreição é Oséias, capítulo 13, verso 14a. Oséias 13, verso 14a. Está escrito, há um Israel amortecido, adormecido pelo pecado, pela apostasia, diz o Senhor, eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Jesus, ao fazer esse milagre, ele está apontando para as promessas e está, como quer dizer, eu vim para cumprir as promessas de ressurreição. Mas em segundo lugar, esse milagre aponta para o presente, porque Jesus é o Filho do homem que pode ressuscitar o pecador morto, dando-lhe um novo coração, por meio da regeneração. Esse milagre aponta para a regeneração.
E o que é a regeneração? É quando Deus, por meio do seu Espírito, age de maneira eficaz no coração do pecador que está espiritualmente morto e é incapaz de crer, é incapaz de se arrepender, é incapaz de responder ao Evangelho. A Bíblia diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E eu só posso crer depois que eu sou regenerado, depois que eu nasço de novo. E isso não depende de mim, depende de uma ação soberana de Deus, que antecede essa fé e esse arrependimento, que são uma resposta. Jesus, aí vem a pergunta: pode um morto ouvir? É por isso que nós devemos pregar o Evangelho. O pecador sem Cristo está morto, mas Cristo pode restaurá-lo, regenerá-lo, ressuscitar o seu espírito e convertê-lo. Em terceiro lugar, esse milagre aponta para o futuro, porque ele antecipa parabolicamente a ressurreição final dos justos em um corpo glorificado. Aquele que ordenou ao morto: jovem, levanta-te, é o mesmo que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. A ressurreição final dos justos está sendo antecipada aqui. A ressurreição do filho da viúva de Naim, obviamente, ainda era temporária. Aquele jovem, como aconteceria com Lázaro também, morreria de novo, embora talvez em avançada idade. Mas aquele que o ressuscitou está demonstrando que também é poderoso para nos dar a vitória definitiva sobre a morte. E ambos os eventos espirituais, tipificados por esse milagre, a regeneração e a ressurreição final, são ensinados por Jesus. Em João, por exemplo, capítulo 5, João 5, versículo 21 e versículo 24 a 29. Jesus fazia milagres, irmãos, para ilustrar parabolicamente as verdades que ele anunciava sobre si mesmo, sobre o reino de Deus. Olha o que Jesus diz em João 5, 21 e depois de 24 a 29. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Observe. Ah, pastor, é pela fé, eu tenho que crer. Veja, ele está dizendo, se você crê é porque você já tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. A regeneração já aconteceu. É isso que ele está dizendo. E ele continua dizendo, em verdade, no verso 25, em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ele está falando da regeneração, ele está dizendo, já chegou, eu estou pregando o Evangelho, e aqueles que estão mortos espiritualmente estão vindo à vida. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso. Agora falando da ressurreição final, a primeira vez que ele fala, os mortos ouvirão a voz do Filho do homem, e os que ouvirem viverão, está falando da regeneração, porque ele diz, já chegou essa hora. Mas olha a segunda vez, como ele fala, ele diz, não vos maravilheis disto, porque vem a hora, e ele não diz, e já chegou, porque está falando agora do futuro, em que todos os que se acham nos túmulos, agora que estão mortos fisicamente, ouvirão a sua voz e sairão. Eu não posso deixar passar essa oportunidade. Anteontem nós enterramos um irmão. Nós vimos a terra cobri-lo. O Senhor Jesus está dizendo que naquele dia, haverá um dia, que o Senhor Jesus dará ordem. E o irmão Antônio ouvirá a sua voz e se levantará do túmulo com um corpo glorificado. Todos aqueles que morreram em Cristo, todos os nossos entes queridos que morreram em Cristo, mesmo mortos, ouvirão a voz de Jesus e subirão com Ele,
antes de nós, os que estivermos vivos, para os ares. Jesus ressuscitou esse menino, esse jovem, para provar que ele tem poder de cumprir esta palavra. Ele diz: os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Aquele que morreu em seus pecados também ouvirá a voz do Filho do Homem, mas para juízo. E a prova cabal do poder de Jesus sobre a morte, meus irmãos, foi a sua ressurreição. Como testemunha Pedro em Atos 2:24, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. O próprio Jesus morreu, mas ele diz: eu retomo a vida, eu tenho poder para reassumir. E quando Cristo ressuscitou, meus irmãos, ele inaugurou a vida da nova criação, sendo ele as primícias dos que dormem e o primogênito dentre os mortos. Pois ele ressuscitou num corpo glorificado, e a sua ressurreição selou nossa vitória, e sobre a morte a ser consumada na sua segunda vinda, como está escrito em 1 Coríntios 15:54, que na verdade é uma citação dos textos de Isaías e Oséias que eu mencionei. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Isaías: tragada foi a morte pela vitória. Oséias: onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Cristo é o Senhor de vivos e de mortos, e todo aquele que nele crê já passou da morte para a vida. Aleluia. Eu quero então trazer uma aplicação apenas com 2 ou 3 pontos. Irmãos, nós precisamos crer que diante de Cristo a morte cede lugar à graça vivificadora. Diante de Cristo a morte cede lugar à graça vivificadora. Isso deve nos encher de esperança. Isso deve lhe encher de esperança em relação àqueles seus queridos que estão mortos em seus delitos e pecados, que ainda não se converteram a Cristo. Agora você tem que pregar, porque Cristo fala por meio do Evangelho. Você tem que pregar o Evangelho. E você precisa ter esperança e orar, porque Deus pode ressuscitar, Deus pode regenerar o seu filho morto, a sua mãe morta, o seu pai morto, o seu irmão morto, aquele seu amigo. Mas você precisa pregar, você precisa fazer a palavra de Cristo chegar até ele, e você precisa orar e crer que Deus é um Deus que converte, que regenera. Nós precisamos crer nesse Deus. Diante dele a morte cede lugar à graça vivificadora. Isso deve nos encher, esse primeiro princípio deve nos encher também de esperança no meio do nosso luto, no meio da nossa perda. Ela não será para sempre, para aqueles que morreram em Cristo. A palavra de Deus diz isso. Nós vamos nos entristecer, nós vivemos o luto, nós choramos a saudade, mas nós não devemos nos desesperar como aqueles que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós cremos que Ele trará em sua companhia. Mediante Cristo Jesus, Deus trará em sua companhia os que dormem. Mas para isso você precisa certificar-se de que você morrerá em Cristo e não nos seus pecados. Porque Jesus disse: se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Por isso nós não precisamos temer a morte. O crente não deve temer a morte. O crente precisa lembrar que se ele está em Cristo, ele está seguro. Não importa do que ele vai morrer, quando vai morrer, como vai morrer, importa em que condição espiritual você vai morrer. Se você morrer em seus pecados, você estará perdido para sempre. Então você aqui que está aqui presente, a minha oração é que, se você não é um crente, a palavra do Senhor de vivos e mortos esteja agindo de maneira eficaz no seu coração, e você se converta a Cristo, e você se arrependa dos seus pecados, e você confesse Cristo como Senhor da sua vida. E claro, em segundo e último lugar, diante de Cristo,
o desespero cede lugar à esperança. Em segundo lugar, tem uma terceira, o desespero cede lugar à esperança. O crente não pode ficar desesperado. Ele não pode ficar desesperado se o seu candidato não ganhar. Ele não pode ficar desesperado se chegarem ao poder perseguidores da igreja. Ele não pode ficar desesperado se de repente vier uma guerra nuclear. Ele não pode, o crente não deve ficar desesperado. Ele tem Cristo, ele tem o Senhor de vivos e mortos. E se ele entende quem é Cristo, todo desespero tem que ceder lugar à esperança. A nossa esperança, irmãos, não está em quem vai ocupar a presidência ou na renovação da Câmara ou do Senado. A nossa esperança está selada na vinda do nosso Senhor, que vai subjugar todos os reinos da terra sem o auxílio de mãos e vai criar novos céus e nova terra para sempre. Por isso nós não devemos colocar nossa esperança nos governantes humanos. Diante de Cristo, o desespero deve ceder lugar à esperança. Crente desesperado é um mau testemunho para o Evangelho e para Cristo. A esperança, disse, é a última que morre, mas a esperança cristã não morre. Ela não morre. Ela há de se cumprir, porque aquele que ressuscitou o filho da viúva de Naim é poderoso para cumprir sua promessa. E por último, diante de Cristo, a angústia da perda dá lugar ao consolo da presença. A angústia da perda dá lugar ao consolo da presença. Jesus habita em nós por meio do seu Espírito. E qualquer perda que nós tivermos pode ser suprida pela sua presença real dentro de nós. Mas não só isso. Um dia, para sempre, estaremos na presença dele. E creia nisso, crente. Quando um crente morre, a morte é para ele uma vitória, porque ele entra de imediato na presença de Cristo. Não é ainda uma vitória completa, porque o seu corpo estará derrotado pela morte até a vinda de Jesus. Mas ele estará livre da presença do pecado para sempre. E entra na presença imediata e bendita do seu Senhor. Mas mesmo nesta vida, as nossas angústias, elas podem ser amainadas pela presença de Cristo Jesus que habita em nós. O apóstolo Paulo, que muitas vezes experimentou o desespero da morte, ora como ameaça e ao final do ministério como realidade iminente, declarou: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. É por isso que nós temos que amar a Cristo, e o nosso maior alvo deve ser aprofundar a nossa relação com Ele. Quanto mais intimamente nos relacionarmos com Ele, mais nós provaremos da sua graça vivificadora, nós provaremos da esperança que vence o desespero, e nós desfrutaremos da presença que vence toda a angústia e toda a perda. Que o Senhor Deus console o nosso coração com essas palavras. Tu és bem-vindo aqui.